Quando e como vocês se conheceram? Foi na época dos grandes conjuntos, grandes encontros jovens aqui na sede que acontecia quase todos os domingos. Na época o Lourival trazia o conjunto dele de Campinas e eu dirigia o grupo aqui da sede, e numa tarde de confraternização eu perguntei para ele se o grupo dele poderia tocar um hino e cantar junto com o nosso aqui de São Paulo. Aquela. Pergunta meio 171, né? Nos conhecemos ali, e foi nesse momento que nasceu alguma coisa entre nós. Logo após o culto ele me disse que tinha um hino para eu gravar e ele pediu meu telefone. Ela. Pediu meu telefone. Foi quando nos conhecemos assim para começar a pensar em alguma coisa, mas nós já nos conhecíamos antes. Eu conheci a Débora desde 1981. Foi amor à primeira vista ou não? Não. Acho que não. Eu conheci a Débora quando ela era ainda bem novinha. Ela sempre me olhava e claro eu já era lindo coisa e tal. Do conhecimento para o namoro demorou muito tempo? 2 ou 3 telefonadas. No primeiro telefonema ele falou com a minha mãe, ele disse a ela que queria deixar ela a par de que nós íamos nos conhecer. É interessante que o David filho sempre dizia para mim, a Débora gosta de você. Aí eu um dia falei para ela, quer dizer então que o David tá me falando uns negócios aí né? Ela me respondeu que não sabia de nada, aí eu cortei o assunto e disse, então tá bom, deixa eu desligar. Ela interrompeu e disse, e não, quer dizer... Foi difícil para o senhor pedir para o missionário a Débora em casamento? Essa foi a parte mais engraçada. Na verdade no namoro eu não pedi para namorar a Débora para o missionário, só a irmã Erenique sabia, mas quando foi para ficarmos noivos aí eu tive que pedir para o missionário. Foi o dia do violão. Eu fui lá para a casa do missionário. Aí chegou lá todo mundo se escondeu, atrás de cada coluna tinha um. A Débora se escondeu, o David, a Leia, até a irmã Irene estava escutando por detrás das paredes, eu e o missionário sentados no sofá, e eu não desempacava, ficava tocando violão e mostrando pro missionário, olha essa nota aqui missionário. De vez em quando eu olhava assim para as colunas, só via a cabecinha e se retirando. Aí no final das contas eu acabei não pedindo nada, o próprio missionário que já estava cansado, porque tinha feito o culto, já tinha ouvido muito violão, disse pra mim, afinal de contas, o irmão quer casar com a minha filha, é isso né? Aí eu disse, é isso mesmo. Eu já tinha preparado meu pai antes, eu disse a ele que o Lourival iria lá. Como o senhor encara a carreira musical da Débora, principalmente porque o senhor participa da direção musical, composição, arranjos? Eu gosto, e fico orgulhoso por isso. Eu acho maravilhoso. Vocês pensam em gravar um disco juntos? Já pensamos. Já, mas o projeto até agora não aconteceu. É que eu não tenho mais voz. E cada vez que a gente planeja um disco, ele tá com concentrações marcadas, e para gravar um disco ele teria que parar de pregar por vários meses. Quantos grupos vocês dirigiram ou apenas participaram? Eu dirigi 2. O Apocalipse de São Paulo e o de Curitiba. Bom, eu me lembro do Raio de Luz, Novas de Salvação, Boas Novas, um Forgetable Prize. Gênesis e o Adorarta. Do primeiro Som Divino você não participou? Participei 2 semanas apenas. Foi como uma participação especial. Que eu me lembro agora foram só estes. Fale-nos um pouco sobre a equipe Boas Novas de Evangelização. Quando começaram? Quais as lembranças mais marcantes? Começou aqui em São Paulo. Foi uma época muito gostosa da nossa vida, nossos filhos eram pequenos então não iam à escola ainda. Nós viajávamos quase sem parar, íamos de uma cidade para outra, segunda estávamos em uma cidade, quarta em outra. E foram estas viagens que marcaram. Foi nessa época que conhecemos o exterior, fomos de São Paulo para a Argentina de carro, as crianças pequenas, esta época foi de grande valia para o nosso ministério hoje. Os filhos não chegaram a atrapalhar o ministério de vocês? Hoje sim, mas naquela época não, pois ainda eles não estudavam. Hoje nós poderíamos viajar muito mais, mas hoje tenho a preocupação de estar sempre com eles, principalmente o André que está na adolescência agora e eu tenho medo de deixá-lo com companhia que eu não conheço. É notável por onde vocês passam,
os frutos que vocês deixam tanto com jovens, crianças, etc. Qual a mensagem que vocês têm a dar aos obreiros que estão dirigindo igreja e que acabam trabalhando muito um lado, mas muitas vezes se esquecendo do outro? Para eles prestarem atenção em todas as áreas da igreja. A igreja não é composta só de velhos, como também não é composta só de jovens. O obreiro tem que ser participativo em todo o trabalho da igreja. Na minha opinião, se o obreiro dirige uma igreja, ele tem que saber tudo o que está acontecendo, como estão as crianças, os jovens, os obreiros, o círculo de oração, o coral, a banda, o discipulado, o ensinamento. Ele tem sempre que estar a par de tudo. Se o obreiro não fizer isso, fatalmente vai ser um fracassado. Mesmo se tiver alguém na frente de cada área, se o dirigente não estiver monitorando, fatalmente ele vai ter problemas. Este é um dos motivos pelo qual muitos obreiros fracassam. Débora, tem um ditado que diz que atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. O que é ser uma esposa participante do ministério do marido? Em primeiro lugar, eu gostaria de melhorar esta pergunta. Não é atrás de grande homem, mas sim ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu sempre me preocupei com o meu chamado, mas também com o chamado do meu esposo, porque ele tem um chamado e eu também tenho o meu chamado. Se ele não apoiasse o meu ministério, e eu não apoiasse o dele, caminharíamos para direções opostas. Eu apoiando o trabalho dele, eu acho que ele vai se sentir muito mais seguro tendo a outra metade dele participando e também aprovando o trabalho que ele está realizando, e eu acho que os filhos também, sabendo do chamado dos pais, devem também participar. Até onde vão os limites para não interferir no ministério do marido? Eu poderia interferir se eu não permitisse que ele realize o ministério dele sem impedimento. Por exemplo, não quero que você vá para tal país, inclusive eu já tive consequências por conta disso na minha família mesmo, por causa da minha imaturidade na época, então hoje eu sei dar lugar mais ao plano de Deus, mesmo que para isso tenha que haver renúncias, mas eu sempre digo para ele, para nós nunca sairmos dos planos de Deus. Fazendo isso, acho que não estarei interferindo no ministério dele. Para vocês, o que é o jovem no futuro da igreja? A minha opinião é que o jovem, por ser bastante espontâneo, é o termômetro do trabalho do obreiro, porque o jovem é sincero, ele fala assim: eu não gosto de tal coisa porque ele fez isso, aquilo. Já o adulto, ele esconde mais suas opiniões. É difícil trabalhar com jovens? Não. É fácil, mas o obreiro tem que estar preparado. O que o senhor entende por preparado? Por exemplo, os jovens fazem perguntas, todo dirigente tem que saber disso, inclusive perguntas mais íntimas. Eu tenho filhos que eu posso dizer que são jovens, mas mesmo antes de tê-los eu procurava saber a resposta. Se algum jovem me perguntasse, já ia preparado para saber responder. Eu acho ridículo alguém chegar ao seu dirigente e perguntar algo e ele não saber a resposta. Enfim, não acho difícil. O obreiro tem que ficar naquilo que Paulo falou: vou me fazer de jovem para ganhar os jovens. Quando eu estou com as crianças, eu sou criança. Quando eu estou com os obreiros, eu sou obreiro. Quando estou com os jovens, eu sou jovem. Quando estou com a diretoria, eu sou da diretoria. E infelizmente tem pessoas que confundem isso. Qual foi o lugar que mais marcou vocês positivamente? Foram tantos lugares, eu acho que foi São Paulo. É realmente a melhor igreja que já dirigimos, foi a sede mundial. O senhor se considera mais capacitado como evangelista ou pastor? Eu acho que eu sou mais evangelista. Não que eu não saiba apacentar, mas eu me acho melhor como evangelista. Mas só por uma questão de compromisso. Porque o evangelista vai para ganhar almas e não tem compromisso com elas no sentido de mantê-las na igreja. Já o pastor não, ele tem que ensinar, alimentar, é muito mais responsabilidade. Quais são os fatores que garantem a um jovem que queira ser obreiro, ser um servo completo e aprovado por Deus? Oração faz parte, não resta dúvida, conhecimento, porque às vezes vemos absurdos, pois tem obreiros que são de muita oração, mas se falta o conhecimento, o povo se corrompe mesmo. Razão sempre acima da emoção, humildade, e estar pronto para fazer a obra de Deus, são os frutos do Espírito, fusão do conhecimento da palavra com a vida espiritual abundante. Débora, tirando o louvor, qual a área que você mais gosta de trabalhar? É com as crianças e os jovens.
Qual foi a reação de vocês ao se depararem com aquela multidão que depois de quase 2 anos sem os ver esperavam ansiosos pelo momento de vê-los novamente? Sair correndo, falando sério, minha primeira reação foi de choro. Alegria, porque é bom saber que tem pessoas que gostam da gente. O que fez com que vocês mudassem para os quais são as maiores dificuldades que vocês encontram lá nos Estados Unidos em relação à igreja? Diversidade de culturas, infelizmente pessoas que variam na interpretação da Bíblia, falta de aceitação da doutrina. Pelo fato de você ser brasileiro, encontra alguma dificuldade para pregar o Evangelho, porque sabemos que os americanos são muito nacionalistas. Não. Inclusive eu recebi vários convites para pregar nas igrejas americanas, eles gostam muito de sinais, eles são muito generosos. Exemplo, em se você precisa de algum tipo de ajuda eles ajudam mesmo. Na sua opinião, o fato dos americanos serem ricos e os Estados Unidos serem a maior potência do mundo, se deve ao fato de eles em sua maioria serem dizimistas? Ah, sim. Pois mesmo não sendo fiéis na doutrina, eles em sua maioria são dizimistas. Dízimo não salva, mas a promessa foi feita. Como vocês veem a obra nos Estados Unidos? Um desafio. Muito difícil, e é onde você tem que colocar em prática a virtude da paciência e da perseverança à prova. Como é o trabalho com os jovens lá dos Estados Unidos? Se torna a mesma coisa. O jovem em qualquer lugar é o mesmo. Vocês têm projetos para voltar para o Brasil? No momento não. Atualmente não estou projetando minha vida, já projetei muito, mas meus projetos nem sempre deram certos, não coincidiram com os projetos de Deus, então estamos totalmente entregues à vontade de Deus. Você sempre gostou de conjuntos. Como vocês estão lidando com esta coisa lá? A primeira coisa que nós criamos lá foi um conjunto. O André, Diego e o Davizinho estavam estudando música aqui no Brasil, aí cada um pegou um instrumento e também chegaram alguns amigos que também foram para trabalhar na obra e alguns já tocavam. Eles mesmos se incumbiram dessa parte. Nós sabemos que o Senhor, quando vai pregar, gosta de preparar a mensagem antes. Neste culto, o Senhor havia preparado uma mensagem especial? Sim. Na verdade eu havia preparado 2 mensagens, mas na hora eu achei melhor pregar aquela, porque a providência divina é uma mensagem que serve para os fracos, caídos, cheios do Espírito, enfim é uma mensagem abrangente. Não podemos ir pregar na igreja dos outros e dar doutrina, então achei que aquela mensagem combina com qualquer situação. Vocês se consideram caseiros? Sim. Muito. Por mim não sairia de casa nunca, mas eu tenho que sair por causa das crianças e da Débora. Mais ou menos, não sou muito de ficar em casa.